Amós. Dados de orientação para Amós. Conteúdo. Em um período de rara prosperidade econômica e força política para Israel, Javé anuncia sua destruição, porque o povo falhou em guardar aliança com ele. Profeta. Amós, um pastor boiadeiro de Tecoa, ao sul de Belém, em Judá. Data de atividade profética. Aproximadamente 760 a.C., por um período aparentemente breve, no auge dos reinados de Jeroboão II em Samaria, 793 a 753, e de Uzias em Jerusalém, 792 a 740. ênfases. Javé é Deus sobre todas as nações e sobre o universo inteiro. Javé trará ruína completa a Israel por sua deslealdade à aliança. A religião sincrética é anátema para Javé. Javé requer justiça para os inocentes e misericórdia para os pobres. A observância religiosa não substitui o fazer o bem e a demonstração de misericórdia. Visão geral de Amós. Esse terceiro texto do livro dos 12 é o primeiro dos livros proféticos. Sua mensagem básica é a de que Javé rejeitou por completo as práticas religiosas e socioeconômicas de Israel, tanto que dará um fim no reino do norte e enviará seu povo ao exílio. 5:5, 5:27, 6:7, 7:11, 7:17. Em questão está a infidelidade à aliança na forma de sincretismo religioso. Veja conselho específico para a leitura do Deuteronômio, página 56. E de injustiça social praticado especialmente pelos líderes e suas esposas indolentes. 4:1, 6, de 1 a 6. Na verdade, eles estavam saturados de religião, mas não tinham a mínima noção sobre Javé e o seu caráter. 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 21 a 23. Desse modo, o leão ruge de Sião. 1:2. E Amós lhe dá voz. 3:8. Os oráculos foram provavelmente entregues ao santuário, o santuário do rei, em Betel. 3:14, 7, do 10 ao 17. Veja 1 Reis 12:32. E durante um breve período de tempo, Amós 1:1, eles chegam até nós cuidadosamente arranjados. A primeira série, 3, 2, 16, procede do juízo sobre as nações vizinhas, motivado por várias formas de traição. 3 e 2:3. Sobre Judá, pela infidelidade. 2, 4 ou 5. Além de um julgamento sumário e aberto contra Israel. 6 ao 16. Então chega uma série de 3 oráculos de anúncios. 3:1, 5:17. Veja, ouça essa palavra. 3:1, 4:1, 5:1. Os quais descrevem o juízo iminente de Javé e as razões para tal. A seguir, então, 2 oráculos de infortúnio, os quais refletem a complacência de Israel baseada na falsa segurança, religião, 5:18 a 27, e prosperidade material, 6:1 a 14. Finalmente, Amós relata 5 visões. As 2 primeiras, 7:1 a 6, indicando que o juízo iminente não será os anteriores, mas envolverá destruição total, incluindo o rei e seu santuário, 7 ao 9. Isso leva ao encontro com o sacerdote do rei em Betel, 7, 10 ao 17. Segundo das 2 visões finais de destruição completa, 8:1 e 9 a 10. Em tudo isso, não há quase nenhuma palavra de consolo.
E somente algumas poucas palavras sugerindo que Javé poderia ceder. 5, 6, 14 e 15. Mas o livro em si conclui com o oráculo de salvação, 9, 11 ao 15, que olha para além da queda de Israel, vendo também a queda de Judá como promessas de que a tenda caída de Davi, Jerusalém, será restaurada em uma era futura de abundância. Conselho específico para a leitura de Amós. Amós é o primeiro de nossos 4 profetas canônicos do século 8 a.C., contemporâneo de Oséias e um pouco mais velho que Isaías e Miqueias. O pano de fundo histórico e político para Amós pode ser encontrado em 2 Reis 14, 23 e 15 e 7. Veja em 2 Crônicas 26, Jeroboão 2. Em Israel, Uzias e Judá reinaram mais ou menos na mesma época, e ambos tiveram reinados longos e prósperos, os quais incluíram tamanha expansão territorial que em conjunto foi quase equivalente às de Davi e Salomão. Isso foi possível em grande parte porque seus reinos coincidiram com um período muito desfavorável para a Síria, 782 a 745, até a ascensão de Tiglat-Pileser III. E é claro, a Casa Real e os ricos consideraram esse período de crescimento e expansão como evidência da bênção de Javé, assumindo que um dia ainda mais brilhante de Javé esperava por eles. Amós 5,18. Ao contrário do que pensava o casal real e os ricos, esse se revelou um breve período de tranquilidade que mal durou uma geração. Embora não mencionada pelo nome de Amós, a Assíria é ainda o poder ameaçador no cenário político e a sua sombra se esconde atrás de várias passagens. 2, 3 ao 16, 3, 11, 5, 3, 27... 6, 7, 8 a 14, 7, 9, 17, 9, versículo 4. Em menos de uma geração após a morte de Jeroboão, o reino de Israel deixou de existir por completo em 722. E a voz de Javé não foi mais ouvida ali, 8, 11 e 12. Deus usou a Síria como vara de juízo contra o povo rebelde, veja 2 Reis 17, 7 ao 41. O que Amós viu e falou mais claramente no auge desse período, Amós 1:1, foi que tudo era, na verdade, oposto do que parecia. A benção deles não tinha nada a ver com Javé, mas tudo a ver com suas próprias práticas corruptas. Nem sua religião tinha muito a ver com Javé, embora indubitavelmente ainda fosse conduzida em seu nome. Desse modo, somente 2 categorias amplas de pecado precisam ser denunciadas: o sincretismo religioso, 2, 7, 8, 4, 4, 5, 5, 21, 23, 25, 26, 8, 10 ao 14, e a injustiça social, 2, 6 ao 8, 3, 9, 10, 4, 1, 5, 7, 10, 13, 15, 24, 6, 12, 8, 4 ao 6, claramente descritas no oráculo da abertura, do qual se misturam 2, 6 a 8, como ocorre novamente em 5, 21 e 24, 8, 4 ao 6. É uma combinação de opressão dos pobres em seu contexto de entusiasmo religioso distorcido que leva ao juízo de Javé na forma de exílio. Cruciais para esse juízo são a lealdade de Amós a Javé e a sua aliança, no cerne da qual, como Jesus mesmo apontou, está o amor de Deus e pelo próximo, Marcos 12, 30 ao 31. Assim, a aliança do Antigo Testamento, como regulamentos para devida adoração, como modo de cultivar o amor a Deus, estava repleta de leis que forneciam uma forma de equidade a todos, baseadas primeiramente na distribuição da terra, criando uma sociedade mais rural que urbana. Os que não tinham terra, viúvas, órfãos, levitas, estrangeiros, deveriam ser convenientemente cuidados por outros.
Há razão por isso, como os israelitas eram constantemente lembrados na lei. Veja, por exemplo, em Êxodo 22, 21 a 27, Deuteronômio 16, 18 ao 20, Deuteronômio 24, 17 a 22. Era o fato de que o próprio Javé tinha compaixão dos pobres, incluindo um povo escravo chamado Israel, que ele tinha resgatado e tornado seu. Durante esse período de tranquilidade, contudo, mudança enorme havia ocorrido em Judá e Israel, especialmente neste último. Uma mentalidade urbana se desenvolveu com a mansões e casas enfeitadas. 3, 12, 15, 5, 11, 4, 6, e do 4 ao 6. Utilizada por um conluio entre a realeza, sacerdotes, profetas e juízes, que se tornaram uma aristocracia rica e custa dos pobres. Javé estava farto, então escolheu um homem da terra do sul, um javista com poderosas habilidades de linguagem, para comunicar sua palavra de juízo sobre toda a cena. Deste modo, Amós renovou o tipo de profetismo de Moisés entre o povo de Deus, endereçado os líderes afins, não apenas indivíduos, anunciando a maldição final por não manter lealdade à aliança, ou seja, de isolação da terra e o exílio. Levítico 26, 27 ao 45, Deuteronômio 28, 25 ao 68, seriam levados a termo. E ele se tornou o precursor de muitos outros que viriam. A maioria levado na mesma mensagem ao Reino Sul. Uma caminhada por Amós. 1 e 2. Título. Note várias características importantes no título. 1. Amós é um homem da terra de Judá, Tecoa, e cuidadosamente data suas palavras. 2. Observe também que o versículo 2 refere-se às próprias palavras de Amós sobre o discurso de Javé, por meio dele imaginário, que será retomado em 3:8. E 3. Não perca a geografia. Javé ruge em Sião. O Carmelo murcha, sentido norte e noroeste de Jerusalém até Mediterrâneo. Uma linha reta cruzaria Betel e Samaria. 1:3 a 2:16. Juízo sobre as nações e sobre Israel. Observe 3 coisas que dão a essa série sua força retórica. Primeiro, os padrões se repetem por 3 transgressões, ainda mais por 4. Segundo, eles são dirigidos contra os vizinhos mais próximos de Israel, começando com um padrão quiástico nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, antes de continuar para o leste e o sul. 3. Todos os pecados são formas de traição até chegar a Judá. 2, 14 e 5. 2, 4 e 5. Que também rompeu a aliança com Javé. Você pode imaginar os ouvintes israelitas aplaudindo Javé até que a carapuça também serve Israel, 2:6 a 16, embora padronizado conforme os demais desse oráculo final é considerado elaborado, uma vez que contempla os pontos principais da mensagem de Amós. Primeiro, as razões para o juízo, 2:6 ao 8. Depois, uma breve repetição da rejeição dos israelitas à história da aliança, capítulo 2, versículos 9 a 12, concluindo com um pronunciamento da destruição vindoura, 2, 13 a 16, 3, 1 a 15. Primeiro oráculo de anúncio fracasso em guardar a aliança. Observe as várias maneiras como esse primeiro oráculo. Ouçam essa palavra de Javé. Estabelece os restantes do livro. Ele começa com o privilégio pactual de Israel, seguindo pela justificativa de Amós para profetizar, 3 a 8. E um povo que lhe ordenou que não profetizasse, 2, 12, 7, 12, 13.
Os filisteus e os egípcios são chamados de testemunhar destruição vindoura de Israel. 3, 9 e 10. Na sequência, há 3 anúncios de ruína. 2, 11, 2, 12, 2, 13 ao 15. 4, 1 a 13. Segundo o oráculo de anúncio, rejeição de advertências divinas. Segundo o oráculo, ouçam, anunciem juízo sobre as esposas indolentes dos ricos. 4, 1 a 3. Concluindo com um convite irônico para que ampliem suas tão queridas práticas religiosas. 4, 4 ou 5. Isso é seguido por uma série de lembretes de juízos passados aos quais Israel fracassou em dar ouvidos. 4, 6 a 11. Chamando o povo ao preparo para encontrar-se com seu Deus. Em Juízes 4, 12. O oráculo conclui com um fragmento de um hino. 4, 13. Veja 5. Capítulo 5, versículos 8, 9, capítulo 9, versículos 5 e 6, que descreve o Deus deles como Criador e Revelador. Veja, por exemplo, em Salmo 104, 2 ao 5. Capítulo 5, versículos 1 a 17. Terceiro oráculo de anúncio, falsa religião e injustiça. O terceiro oráculo, ouçam, forma de muitas maneiras e cerne do livro, note sua impressionante estrutura quiástica. Ele começa e termina com um lamento sobre a queda de Israel. 5, 2, 3, 16, 17. Seguindo de um convite, busca-me, Javé, e terão vida. 5, 4, 6, 14 e 15, enquanto os círculos interiores anunciam os destinatários dessa mistura de destruição e de convite, a saber, os que pervertem a justiça. 5, 7, 10 ao 12. O ponto central é mais um fragmento do hino, lembrando o povo e que o Criador é também o juiz. 5, 8 e 9. 5, 18 a 27. Falsa segurança na religião. Aqui o primeiro oráculo Ai fala diretamente a falsa segurança de Israel em múltiplos exercícios religiosos, mais religião, mais favor de Deus, mais o dia do Senhor pelo qual procuravam, vai de fato transformar-se em um pesadelo. Capítulo 5, versículos 18 a 20. Na verdade, Javé detesta as práticas religiosas de Israel. Capítulo 5, versículo 21 a 23. Porque o povo está cheio de injustiça. 5, 24. Note especialmente como a conclusão 5, 25 e 26 deixa claro a natureza sincrética de sua adoração atual, terminando com um anúncio final de destruição. 5, 27. Capítulo 6, versículos 1 a 14. Falsa segurança em bens materiais e em sucesso militar. Esse segundo ai é direcionado aos líderes de Israel, 6.1, os quais estarão entre os primeiros a ir para o exílio, 6.7. A segurança desses líderes reside em sua grande riqueza e em seu luxo, 6.3 ao 6. O versículo 2 é muito debatido. Também em algumas conquistas militares menores, 6:12 ao 13. Note especialmente o trocadilho com o nome Lo-debar, nada. Veja como ambas as falsas seguranças são concluídas com anúncios de juízo, 6, 8 a 11 e 14, 7, 1 a 9. 3 relatos de visões, gafanhotos, fogo, prumo. Com essas três visões, a série final de juízos começa seu movimento na direção do fim determinado por Javé. Note como a primeira visão indica que aquilo que virá não será como as pragas anteriores, gafanhoto, seca. Veja 4, 6 ao 9. O futuro de Israel será repleto de literalmente gemido, NVI, prumo, porque sua destruição é agora inevitável. Observe em particular que o rei é, enfim, especificamente nomeado em 7:9, o que motiva a ira do sacerdote do rei Amazias.
7, 10 ao 17, o encontro de Amazias. Esse pequeno relato está repleto de interesse. Por sua vez, você aprende que, primeiro, Amós está em Betel e Amazias, o sacerdote do rei, informa isso ao monarca. 7, 10, 11. Segundo, quando Amós é proibido de profetizar, 7, 12 ao 13, ele indica que não é profeta por acaso, nem pertence à associação de profetas, 7, 14 ao 15. 3. Então usa esse encontro para pronunciar o juízo de Javé contra Amazias e sua casa, 7, 16 e 17. Deste modo, tanto o rei quanto os sacerdotes são escolhidos para pronunciamentos individuais de destruição. 8, 1 a 9, 10. Dois relatos de visão, a certeza da destruição vindoura de Israel. Essas duas visões enunciadas a destruição final de Israel. A primeira, fruto maduro demais, 8, 1 a 14. E recapitula especialmente a questão da falsa religião dos israelitas misturada com injustiça, em que as canções que entoam no templo transformam-se em lamento e em seu tratamento para com em que as canções que entoam no templo transformam-se em lamento, 8.3. E em seu tratamento para com os pobres transforma-se na fome suprema, a perda total da palavra de Javé em Israel. A segunda, 9, 1 a 10, é culminante. Javé fica junto ao altar em Betel, que desmorona sobre a cabeça do povo. 9, 1 a 4. Note o reverso do versículo 4 sobre o fracasso deles em buscar o bem e rejeitar o mal. 5, 14 e 15. Após mais uma inserção em forma de hino. 9, 5 a 6. A conclusão vem com o anúncio da aniquilação total de Israel. 9, do 8 ao 10. Israel não é melhor que seus vizinhos pagãos. 9, 7. 9, 11 ao 15. Esperança para o futuro. Depois de tudo o que passou, essa palavra de esperança é um alívio bem-vindo. Ela vem em duas partes. Primeiro, a prometida restauração de Jerusalém, 9, 11 e 12. E segundo, a vinda de grande era messiânica, 9, 13 ao 15, que encontrou o seu cumprimento inicial em Jesus Cristo. O livro de Amós declara que com todas as letras, é uma dimensão importante da história bíblica. A verdadeira religião e a justiça social devem andar de mãos dadas, ou se rompe o pacto com Deus.